Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 14. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pode se sentar glorificando a Deus em nome de Jesus. Queridos irmãos, a Epístola aos Efésios faz parte do grupo de epístolas gerais, onde Paulo dirigia uma epístola para uma determinada igreja, mas pedia que aquela carta fosse lida por todos os irmãos espalhados pela Ásia. E lembrando que Efésios, naquela cidade, um pagão completamente idólatra a Deus ali, através do apóstolo Paulo, fez um grande mover, trabalhou de forma tremenda e salvou muitos corações. Mas a igreja sempre, em todas as épocas, viveu sob constante afronta, investida do inimigo, para tentar desfocar, distrair, enganar, seduzir e sabotar a sã doutrina e a compreensão correta do autêntico, puro e simples e poderoso evangelho. Então o apóstolo Paulo, em toda a epístola, ele vai abordando o mistério que esteve oculto desde os tempos antigos, onde Deus, por meio da história, estava preparando o momento onde manifestaria em carne o teu único Filho para a salvação do mundo inteiro, e a união agora de dois povos em um só, entre judeus e gentios, estabelecendo a paz por meio da cruz, gerando assim um povo, uma nova família, redimida e comprada pelo sangue de Cristo, chamada Igreja do Senhor. A igreja redimida, a igreja triunfante, a igreja salva, conquistada e comprada por aquele que tem todo o poder no céu e na terra, cujo nome é Jesus, o Rei da glória e Senhor dos senhores. Então o apóstolo Paulo, ministrando, discorrendo dessa revelação no capítulo 3, ele então se prostra aos pés de Deus, ele se dobra diante do Pai e faz uma oração que foi escrita, porque essa oração, ela diz muito a respeito da natureza do que Deus espera de nós, do que é ser igreja, do que deve ocorrer em nosso meio. E a primeira coisa que ele fala é da grandeza de Deus, é da soberania de Deus. Ah, irmãos, o nome de Deus, ele toma nome, toda a família que estão nos céus e na terra. Por quê? Porque a origem até do diabo está em Deus, a origem dos anjos é Deus, a origem da criação é Deus, a origem de tudo que existe e que nós não conhecemos no universo profundo é Deus. As estrelas foram Ele que criou com a sua voz, o mundo foi Ele que criou com a sua palavra, é Ele que sustenta todas as coisas. Não há nada que não teve origem em Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1, o que é que diz? No princípio estava Deus, confundi
princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Quando você pensar em Deus, você não deve se esquecer que ele é o autor de tudo. Tudo foi feito por meio dele e para a sua glória. Não diminua Deus dos seus pensamentos. Não olhe para Deus como um ser pequeno, como um ídolo formado de pedra, de madeira, que se submete e é manipulado pelos homens, pelo dinheiro e sacrifícios de animais. Deus é soberano, Deus é incomparável, Deus é imutável e governa o universo. Eita, que maravilha! Ninguém pode ir contra o nosso Deus. Toda a família nos céus e na terra, tantos que respiram, tantos que não vemos, tantos que já se foram, são governados, criados e sustentados por Deus Todo-Poderoso. Primeiro, irmãos, aqui acontece algo para que você entenda a intensidade do texto. O judeu não orava de joelhos. O judeu, ele estendia as mãos, fechava os olhos e ficava balançando. Não sei se você já viu lá no Muro das Lamentações. O pastor Isaías, ali que estiver até lá. Você não vê judeu de joelhos, você vê o judeu mexendo assim, em frente ao muro. Quando um judeu se dobrava, era um ato de completa humilhação e rendição. O que estava dizendo quando Paulo escreveu, por causa disso me ponho de joelhos? Ele estava querendo que quem lesse o que ele está escrevendo entendesse a grandeza do que seria discorrido logo depois, entendesse a profundidade, a dimensão, a seriedade do que sucederia nas suas próximas palavras. Ele se dobrou diante do Pai para clamar por algo imprescindível no meio da igreja. E aí nós lemos no versículo 16, para que segundo as riquezas da sua glória. Irmãos, se tem algo que é totalmente absurdo, é quando nós confundirmos as riquezas desse mundo com as riquezas da glória de Deus. Não há nada que se compara àquilo que Deus concedeu à igreja de Cristo Jesus. Deus depositou sobre você um tesouro incalculável, um tesouro que nem o diabo pode ter, que nem um ser caído pode provar outra vez. A graça de Deus, a maravilhosa herança dos santos, um céu construído para uma noiva morar, uma noiva essa que estava no pecado, que estava nas trevas, mas que Deus, com o seu ousado amor, decidiu se humilhar perante a sua própria criação para tirar-nos do lamaçal do pecado e nos fazer habitar com Ele nele, naquela glória prometida e que está muito perto de chegar para nós. Irmãos, Deus, Ele fez isso por amar você. Como eu poderia comparar qualquer coisa deste mundo, qualquer coisa no universo, ao presente gracioso que Ele com seu sangue decidiu oferecer para mim e para você? Aleluia. Não há nada que se compara. As riquezas, irmãos, da glória de Deus. Você pode procurar, mas se você realmente um dia provou dessa glória, se você realmente um dia desfrutou desse tesouro, você sabe, o mundo passa e as suas concupiscências, você pode sair, se desviar e ir lá para o pecado, mas você sabe, isso não me preenche, isso não me satisfaz. Por quê? Porque a sua alma um dia provou do amor incalculável, incomparável de Deus. A sua alma entrou em comunhão com aquele que te criou, com aquele que te amou, com aquele que resgatou você do lamaçal do pecado. Não há nada que se compara às riquezas de Cristo, mas o melhor de tudo, essas riquezas são para a noiva, são para a igreja, e é para você e eu. Então as riquezas de Cristo não é algo abstrato, contemplativo, é algo real, palpável, e que eu e você podemos desfrutar mediante Jesus e a sua graça maravilhosa. Então quando você olhar para as riquezas de Cristo, pensa quão grandes coisas Deus fez por nós. Mas Ele está dizendo que segundo essa riqueza, que é para nós, que é para a sua igreja,
Ele conceda que você seja corroborado com poder pelo seu Espírito no homem interior. Irmãos, Ele não está orando para que a igreja tenha saúde. Ele não está orando para que a igreja todos sejam ricos, milionários, transbordem as suas contas, esbanjem seus recursos com as melhores roupas, com os melhores sapatos, com os melhores carros, e ande por aí com o nariz em pé pensando que é alguma coisa. Ele não está orando para que a igreja seja simplesmente uma igreja cheia de dons, apesar de ele fazer isso outras vezes. Ele está orando para o imprescindível, para que eu e você possamos viver exatamente como Deus quer que vivamos. Porque sem o poder de Cristo, nós somos, irmãos, completamente inválidos diante da força que existe contrária à vontade de Deus. O mundo, a carne, o diabo, eles são sedutores, poderosos, que tentam nos arrancar da presença de Cristo. E como alguém sem o poder de Deus poderá fazer frente a essa força maligna? E essa é a razão pela qual muitos estão tropeçando e caindo. Esta é a razão pela qual muitos estão toda hora pedindo perdão pelos mesmos pecados, estão tropeçando nas mesmas iniquidades, e dizem: porque eu não consigo vencer esse pecado, porque eu não consigo derrotar essa inclinação do meu coração. Irmãos, sem o poder do Espírito Santo, sempre seremos derrotados pela carne. Sem o poder do Espírito Santo, sempre seremos derrotados pelo diabo. Mas um homem cheio do Espírito Santo, mas um jovem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela sabe que por meio de Cristo não há mais condenação, que por meio de Cristo não há barreira que fica de pé, que por meio de Cristo não há tentação que a derrube, porque o Senhor dos exércitos, Ele se coloca diante da sua noiva, Ele peleja por ela e Ele dá vitória àqueles que o buscam com um coração sincero, total e totalmente rendido à sua soberana vontade. Diga-me, irmãos, quando na história um homem cheio do Espírito Santo foi derrotado, Estevão, cheio do Espírito Santo, diante de uma multidão de pedras que caíam sobre a sua cabeça, ele disse: Pai, perdoa-nos, não impute sobre eles esses pecados. Paulo, lá diante da espada romana, antes ele escreve para Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e o seu pescoço foi cortado. Pedro, quando foi sido crucificado, segundo diz a tradição, quando tentaram crucificar ele, disse: não, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Quando você vê a história dos pais da igreja, quando estava diante dos leões e dizia: é só você assinar uma carta dizendo que você renuncia o seu Deus e que se prostra diante de César. E determinado pai da igreja disse: como eu vou negar aquele que nunca me fez mal? E os dentes dos leões serão trilho que trilhará o trigo do Senhor. Então serei um pão para Deus e me encontrarei com Ele na glória. Quando que um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo foi derrotado pelo diabo? Nunca. Por quê? Porque o fato de estar cheio do Espírito Santo já revela que ela está totalmente dependente do Espírito, que ela já não confia mais em si, que ela não tem mais soberba tomando conta do seu coração, que ela já não se apoia em nada da terra, porque está totalmente nas mãos dele, está totalmente com ele, e vive a sua vida para a glória do Messias. É por isso que a primeira coisa que Paulo ora é, irmãos, que sejam corroborados, fortalecidos no homem interior, aonde está a essência do ser humano, aonde, como disse Salomão, flui
a fonte de vida, o centro das decisões, dos anseios, das aspirações, dos pensamentos, das vontades. Porque se eu não sou transformado por dentro, tudo que eu faço por fora é só capa, é engano, é hipocrisia, não tem verdade. Apesar que posso parecer alguma coisa para os outros, só tem morte dentro de mim. Foi assim com a igreja de Sardes. Deus falou: olha, vocês têm obra de que vivem, mas estão o quê, irmãos? Ninguém lembra? Vamos lá para Apocalipse capítulo 2. Grave esse texto, capítulo 3, versículo de número 1. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 1. Amém? E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que, irmãos? As tuas, que tens nome de que vives, e está o que? Morto. Se eu não tenho o Espírito de Deus, eu sou um religioso, não tenho diferença nenhuma de um pagão. Na verdade, a minha condenação será maior, porque estou no meio da verdade, mas não tenho ouvidos para ouvir a verdade e coração para entendê-la e aceitá-la e me render e me prostrar diante dela. Mas quando o Espírito Santo está em nós, é diferente. Você sabe, irmão, ninguém aqui é inocente, todo mundo sabe quando alguém e quando nós mesmos estamos cheios do Espírito Santo. Muitos aqui precisam ser cheios outra vez. Há muitos entre nós que precisam ser revestidos do poder de Deus uma vez mais. Porque a nossa geração não vai ser transformada com palavras frias e vazias. Porque a nossa geração não vai ser alcançada vestindo terno e carregando Bíblia nos braços somente. A nossa geração, como todas as outras gerações, só poderão ser transformadas por homens cheios do Espírito Santo de Deus. Foi assim em toda a história e não será diferente em nossos dias. É por isso que Paulo se prostrou, para que a igreja entendesse essa verdade. Igreja, vocês precisam serem cheios do Espírito Santo no homem interior. Irmãos, olha para as ruas, olha para a nossa cidade, olha para o nosso bairro. Eles não estão precisando de nós, eles estão precisando de Deus. E Deus é o único que pode mudar a história do Brasil e dos corações. Então, o que precisamos? De mais religiosidade? Não, de Deus, do Espírito de Deus. E como vamos ter isso? Se dobrando, orando, clamando, nos arrependendo, chorando e dizendo: Pai, poupa o teu povo. Pai, faz-nos voltar aos dias onde o nosso coração ardia pela tua presença. Eu espero, irmãos, que vocês estejam entendendo, porque está chegando a hora da separação do joio do trigo. A trombeta vai soar a qualquer momento, e Deus está separando, arregimentando para si um exército para a última hora. Que sejais corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior. Sem o Espírito Santo não somos nada. Quem tem guiado a sua vida? Será que o Espírito de Deus é aquele que tem guiado você? Como os adolescentes louvaram, as ansiedades, como Jesus disse, os cuidados da vida, o amor pelo presente século, os desejos pelas mesmas coisas que os gentios procuram,
um desejo real de que Deus seja glorificado na terra, que o reino dele se manifeste e que a glória dele tome conta das nossas ruas. Corroborados, cheios do Espírito Santo. Mas vamos continuar. Para que Cristo, pela fé, no vosso coração, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Jesus, ele não visita a igreja. Jesus, ele não visita o crente. O que Jesus faz? O que Jesus faz? Ele faz visita? Não. Ele habita. Ele mora. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você não é qualquer pessoa. É por isso que você não pode ir onde todo mundo vai, fazer o que todo mundo faz. É por isso que o seu coração aperta quando você sabe que está caminhando por um caminho tortuoso que não honra o seu Deus, porque o Espírito Santo está em você. Você é morada de Deus, o templo do Espírito Santo. Como diz o apóstolo Paulo para a igreja dos Coríntios, vocês não podem se esquecer que vocês foram comprados por bom preço, e o Espírito de Deus habita em vós, e vocês são o templo do Espírito de Deus. Meu irmão, você não é morada de prostituição, você não é casa de demônios, você não é templo de ídolos, você é templo do Deus vivo, a morada do eterno Deus, que te comprou e está te preparando para a eternidade. A oração de Paulo é para que Cristo habite. Mas aí John Stott fala uma coisa interessante: se Cristo habita, por que Paulo está orando para Cristo habitar, morar? Há um trocadilho no grego. Na verdade, a expressão de Paulo é sobre crescimento. Se Cristo já habita, mas esse habitar de Deus pode ser não só alguém cheio, mas alguém transbordante. Ou seja, Cristo já está na igreja, mas que Cristo seja transbordante abundantemente mais por meio da fé no coração da noiva dele. Que Cristo fique cada vez mais evidente, que reside no nosso coração, que Jesus fique cada vez mais evidente, que reina sobre nós, reina sobre a nossa vida. Como? Através do caráter, através do fruto do Espírito, através de uma vida que realmente honra o Evangelho diante de qualquer um que seja, de reis, diante dos homens da terra, da escola, da faculdade, do trabalho, das ruas, da família. Alguém que realmente honre a Cristo. Cristo, quando mora, ele se manifesta. Não há uma habitação de Deus que não é visível, que Jesus reside lá, irmão. Quem é morada do Espírito? Quem é a habitação de Cristo? Não tem como. Não tem como se esconder. O que Jesus disse? Não pode se esconder uma cidade que está edificada onde? No cume do monte. Nem se coloca o candeeiro aonde? Embaixo da cama. A igreja é sal, a igreja é luz, a noiva do Cordeiro. Aonde ela vai, a coisa é diferente, o falar é diferente, o comportamento é diferente, os princípios são diferentes, a vestimenta é diferente, os assuntos são diferentes, porque ele é morada daquele que está sentado sobre o alto e sublime trono, meus irmãos. Não há como Jesus morar em nós e não haver evidência disso. Ou é isso ou estamos chamando Jesus de mentiroso? O desejo de Paulo é que pela fé Cristo habitasse nos nossos corações. Porque, irmãos, não há cena mais linda que essa. A noiva adornada, a noiva se preparando. Eu consigo olhar para João Batista, e sempre quando eu leio João capítulo 3,
quando fala que João Batista estava vendo Jesus com aqueles que estavam sendo batizados, que indagaram ele: olha, estão batizando mais do que você, João, o que está acontecendo? Aí João disse: olha, ninguém pode receber nada que não seja dado pelo céu, mas o amigo do noivo, ele se alegra em ver o noivo com o esposo com a esposa. A minha alegria está com ele. Alegria de João Batista, porque ele viu a noiva adornada, preparada, se encontrando com o autor da vida, o autor da fé, o Cordeiro manifestado. E João não teve outra palavra a não se dizer: e esse eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Que ele cresça e que eu diminua. A igreja, a morada de Cristo, ela se preocupa com a honra do Cordeiro. E não há coisa mais linda, não há mistério mais maravilhoso de que ver um pecador que antes estava na droga, na prostituição, servindo a falsos deuses, agora lavado, redimido, adorando e honrando o Cordeiro de Deus. É por isso que quando o pecador se arrepende, o que acontece, irmãos? Há alegria nos céus, os anjos se alegram, há manifestação nos céus, porque aqui na terra uma ovelha que estava perdida agora está no aprisco com o Cordeiro, se preparando para a eternidade. A noiva é o mistério mais lindo, porque ali reside a expressão de que não há limites para o amor de Deus. Não há como medir tamanha graça. Como Ele pôde me amar, como Ele pôde me alcançar, sendo eu o mais maior dos pecadores. Mas Paulo disse: foi para que a graça fosse conhecida através da minha vida. Cristo, quando habita, Ele muda tudo, Ele transforma tudo. E é tão lindo, irmãos, porque quando a graça transforma, não há coisa mais maravilhosa de que alguém, agora livre das cadeias, ergue as suas mãos com liberdade, olha para os altos céus e sabe que agora a sua cidadania está nos céus, aonde Cristo, Salvador e Senhor, virá nos buscar para estarmos com Ele pelos séculos dos séculos. Um reino que não terá fim, indestrutível, onde a morte não alcançará, onde o medo, a tristeza, a dor, as enfermidades, as mazelas dessa vida não atingirão quem lá habitará para sempre. Aleluia. E como Jesus, talvez você não conheça Jesus ainda, como Jesus pode habitar no meu coração? É simples, e não é simples. Paulo vai dizer outra vez o segredo para que você seja a habitação de Cristo. Talvez você esteja aqui pela primeira vez e não conhece a Jesus. Como eu posso ter Jesus no meu coração? Você acabou de ler comigo: pela fé. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e confessar que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se você confessar que Ele é o Rei da Glória, se arrepender de todos os seus pecados, se converter de todos os seus maus caminhos, Ele promete perdoar os seus pecados e te purificar de toda a injustiça. Ele promete advogar contra o acusador lá no trono, diante do Pai, dizer: ali está um que hoje se rende aos meus pés, e o pecado dele está cancelado, anulado, porque lá na cruz eu cravei a condenação que tinha contra ele, e agora ele é meu, Pai. Esse é meu. E imediatamente o que acontece? A anulação dos seus pecados ocorre, mas agora Deus vem habitar em você, te regenera, te dá nova vida e faz de você um filho autêntico do Pai. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Vamos continuar, porque a hora está avançando. Aleluia. A fim de que, estando arraigados, e que mais, irmãos?
Fecha a Bíblia não, versículo 17. A fim de, para que, versículo 18, 17 e 18. Estando arraigados e fundados em que, irmãos? Em amor. Não existe um crente que seja morada do Espírito Santo que não tem amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Amor. Se você diz que ama a Deus, mas aborrece o teu irmão, até agora você está em trevas. 1 João, só ler, fala disso toda a epístola. Jesus disse: todos, no último versículo do capítulo 13 de João, se não me engano, Jesus disse: todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes o quê? Uns aos outros. Se não há o amor de Deus, não há Cristo morando nesse dia. Onde só há inveja, porfia, contenda, peleja, ciúme, arrogância, soberba, vaidade, sensualidade, maledicência. Jesus está ali? É óbvio que não. Porque aonde Ele está, como eu já disse, as evidências são claras. Paulo aborda isso numa carta anterior aos Gálatas. A diferença entre o fruto do Espírito e as obras da carne, que é a prostituição, a inveja, a heresia, a mentira. Tudo que o mundo oferece, tudo que estamos vendo diante dos nossos olhos, basta sairmos aqui da igreja e já vemos. Se há a morada de Cristo, não há como o amor passa a morar em nós. Então o amor, ele passa a ser a única intenção e origem de todas as demais atitudes que tomaremos a partir do momento que cremos em Jesus. Passa a ser a fonte das nossas decisões e o motivo pelo qual fazemos o que fazemos como crentes, por amor a Jesus. Porque esse amor começa a tomar conta dos nossos corações, começa a reinar de uma forma que muda tudo, e não tem como. O ímpio percebe quando a pessoa está sob a influência do amor de Deus. E o desejo do apóstolo Paulo, que com certeza é o desejo do Espírito Santo, é que eu e você estejamos arraigados, uma raiz profunda no amor, onde extraímos todos os nutrientes para uma vida santa, irrepreensível e sem mácula diante de Deus, no amor de Deus, e fundamentados, um fundamento pelo qual estabelecemos a estrutura de toda a nossa caminhada e vida cristã no Senhor. A razão da renúncia é o amor, a razão de negarmos a nós mesmos é o amor, a razão de não tomarmos outras decisões é o amor. E as pessoas não entendem lá fora, mas a noiva entende. O amor de Cristo, quando reina nos nossos corações, nos faz tomar decisões difíceis, mas que nos traz uma alegria imensa, porque sabemos que lá da glória, aquele que está sentado no trono está alegre, porque estamos fazendo o que é agradável diante dos seus olhos. Como lemos hoje com os jovens, Hebreus capítulo 11, que diz: pelo que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou um lugar. Temos sido esse tipo de crente, temos sido esse tipo de servos de Deus. E aí ele continua, que a hora já avançou. Arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede o que, irmãos? Todo entendimento. Conhecer e compreender. Duas palavrinhas tremendas. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? O que Jesus disse? E eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu o quê?
Quem lembra? Mateus capítulo 7, versículo 21, se não me engano. Eu nunca vos conheci. Essa será a maior tristeza para aqueles que pensaram que poderiam se dar bem vivendo em sua hipocrisia e falsa religiosidade na terra. Esses falsos profetas que lotam os templos, ai deles naquele grande dia se não se arrependerem. Essas falsas mensagens, falsos ensinamentos, falsas pregações, Deus abomina. E toda vez que quando Deus menciona, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre falsos profetas, a forma de Deus falar é a mais dura possível, é a mais terrível possível. Porque como Jesus disse para os fariseus, vocês ficam na porta do reino, não entram, também não deixam ninguém entrar, e formam filho do inferno 2 vezes mais. Porque as pessoas praticam os maiores pecados em nome da religião, em meu nome, e afastam milhares de mim, por causa das atitudes desses que seguem cegamente os falsos ensinamentos dos falsos profetas. Mas a igreja do Senhor, quando ela conhece esse amor, irmãos, você sabe, não tem como, irmão. Uma vez me perguntaram, por que você chora quando você ora? Eu falei, não tem como. Aí ele falou assim, não, você é dura de coração, mas ela sabe que a única vez que eu vou chorar é quando eu vou orar. Pode cair uma bomba nuclear, eu vou ficar lá. Eu não sou de chorar muito, mas quando estou na presença de Deus, irmãos, é outra coisa. Não tem como. Esse amor nos constrange. Esse amor nos dobra, esse amor nos prostra, esse amor nos consola, esse amor nos dá vida, esse amor nos motiva, esse amor nos encoraja, esse amor ergue a nossa cabeça diante da tempestade, da dor e da angústia e das lágrimas, porque te dá esperança, sabendo que aquele que começou a boa obra, irmãos, Ele vai completar, porque o amor dEle é muito maior que os nossos pecados e fracassos na nossa caminhada para o céu. Ninguém te ama como Jesus, e o amor de Deus não pode ser alterado pelo seu pecado. Lembra Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós o que, irmãos? Sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por gente santa, Jesus morreu por enfermos e doentes de alma como eu e você, para nos redimir e nos transformar. E não há nada que eu possa fazer que altere a essência de Deus. Ele é imutável, e Ele diz isso para Israel: ó Israel, porque eu não mudo, vocês não são consumidos. É o amor de Deus que nos tem mantido de pé, é o amor de Deus que faz com que Ele não desista de nós, é o amor de Deus que tem te sustentado até o dia de hoje. É por isso que você está de pé. Talvez você não perceba, pareça que Deus te abandonou, mas olha a loucura, você está de pé porque se dependesse do diabo você nem aqui estaria, se dependesse do adversário você estaria jogado na prostituição, nas drogas, mas você ainda está de pé. Qual é a razão? É o amor de Cristo, aleluia. É o amor de Cristo que excede todo entendimento. É um amor maior que minhas palavras podem descrever. Esse amor não dá para mencionar, aleluia. Mas quando Ele habita, Ele muda tudo. Quando Ele está em nós, e estamos arraigados nesse amor, e conhecemos por meio de Cristo esse amor, a nossa vida muda. Não tem como não mudar, porque nada se compara ao amor de Cristo. E há uma coisa interessante, versículo 18, para terminar: podedes perfeitamente compreender com todos os santos, não existe nenhum indivíduo que foi salvo para viver fora do corpo de Cristo. Tem coisas que Deus vai se revelar para você sozinho.
Mas tem coisas que Deus vai te revelar só aqui na igreja, junto dos redimidos, junto dos santos, junto dos salvos. Congrega, irmãos. Congrega. Você pertence a um povo que Jesus estabeleceu para que Ele, por meio do corpo, pudesse fazer você e aquele que está ao seu lado compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento desse amor. Então Deus, Ele estabeleceu a igreja, porque por meio da igreja Ele se revela a cada um de nós individualmente na unidade. A igreja não existe só para ser um templo religioso, para tomar teu tempo durante os domingos e os cultos da semana. A igreja existe porque por meio dela Deus se revela a cada um de nós. E para encerrar, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou o que? Pensamos, segundo o poder que nós opera. Talvez você não entendeu, né? O que Deus vai fazer na sua vida é muito maior do que você pode imaginar. Você não está entendendo nada, né? Mas Deus está construindo um ambiente propício para você viver as promessas dele. E sempre você vai perceber, é muito mais do que você pode imaginar. É muito além do que a gente podia pensar. Segundo o poder que em nós opera, a Ele, glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Vai ser tão lindo, irmãos, o encontro do noivo com a noiva. Fica firme. Fica firme, Jesus. Vai até o fim. Seja firme, constante, sempre abundante, servindo ao Senhor, porque nada do que você faz nele é inútil, é vão. Fica firme com Jesus. Viva esse amor de Deus. Ele preparou, o seu sangue foi derramado para isso, porque na reconciliação, na compreensão e no conhecimento do amor de Deus está a realização do que Deus sempre desejou, você com Ele, Ele em você, no relacionamento íntimo para sempre. Esse sempre foi o desejo do coração de Deus, ao ponto de Ele sacrificar seu Filho por você e eu. Então viva esse amor de Deus, seja o que Deus chamou você para ser, e viva essas obras maiores que Jesus prometeu que viveríamos, caminhando com Ele de glória em glória até a última trombeta soar para nos buscar. Amém? Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos orar ao Senhor. Faz-nos voltar, Jesus, a te amar como uma criança, a te amar como os pequeninos dos quais o reino dos céus pertence, a nos chamar com amor sem fingimento, Senhor, com um amor completo e pleno e não dividido, para ser abra o nosso entendimento, Senhor. Abra os nossos olhos para te ver, abra os nossos ouvidos para ouvir, faz nosso coração entender, ó Pai, para que possamos viver como o Senhor deseja, para que não sejamos confundidos na Tua vinda, caminhando segundo o nosso próprio coração, caminhando segundo nossos próprios desejos e planos. Deus, ordena outra vez os nossos passos na Tua verdade, na Tua palavra, no Teu caminho, no Teu propósito, no Teu chamado, Jesus de Nazaré. Oh Espírito de Deus, opera, Senhor, porque nós não podemos, as nossas palavras não podem, mas o Teu poder transforma tudo, a Tua palavra muda tudo, o Teu nome é maior do que tudo. Pai, opera outra vez em nosso meio.
abundantemente mais, além daquilo que podemos imaginar, como diz Isaías, porque desde a antiguidade, aleluia, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem subiu ao coração do homem, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. E nós estamos esperando em ti, Senhor. Não na política, não na força do nosso entendimento, não no dinheiro, não nos homens, mas em ti, somente em ti. Aleluia! Realiza o teu querer outra vez no nosso meio e aviva a tua obra em nosso coração, para a glória do teu santo nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo nos